Oi, oi, oi. Hoje mais um dia de papo gostoso aqui na nossa live. Hoje é feriado, né? Para quem para quem não sabe, né? Hoje é feriado, foi antecipado, é feriado de Corpus Christi, hoje sexta-feira. Eu tive a informação que tem muita gente na praia, erroneamente, né? Porque o feriado não era para isso. Mas eu queria iniciar hoje a nossa live falando de uma coisa muito importante na vida da gente, que é a celebração da amizade. A gente, quando tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que a gente quer bem, a gente sabe o valor que isso tem. E aquele gesto simples de tocar uma campainha e sair correndo, o riso fácil, né? De rir de uma bobagem tão grande que é, às vezes, banal para alguns, às vezes é bobo para outros, mas tem uma verdade muito grande nisso tudo, tem um fator muito importante nisso tudo, que é o relacionamento, o respeito, a admiração por outra pessoa que você quer bem. E eu confesso que hoje foi um dia triste para mim, um dia atípico, um dia em que eu, sinceramente, não gostaria de estar vivendo. Hoje eu perdi uma grande amiga. Hoje eu diria que uma amiga quase irmã, ela partiu. E isso me deixou profundamente triste. E a ponto de eu quase mandar uma mensagem para o Douglas de Mateu, que é o meu amigo entrevistado de hoje, da live, para cancelarmos. Mas eu disse não. Nós temos que celebrar a vida como ela celebrou. Nós temos que amar a vida como ela amou. Nós temos que acreditar em Deus e acreditar que existe uma força maior que nos rege, e essa força maior é capaz de nos levar muito mais além daquilo que um dia a gente imaginou viver. É com muita tristeza que eu falo da morte da Jussara Dio do Prado, a Ju, simplesmente Ju, mãe da Mariana, mãe do Gabriel, irmã da Roseli, da Márcia, da Eliana, da Marta, filha do seu Prado, da dona Anne, que também já estão no céu, seu Prado, a dona Anne, e dizer para todos os amigos que nós temos que enfrentar com coragem. Ela não morreu de Covid, como algumas pessoas pensam, ela estava tratando de um câncer muito agressivo, descobriu no mês passado um câncer na meninge, parte do cérebro, e ela não resistiu e partiu. Mas fica aqui a minha mensagem de esperança, a minha mensagem de paz, de amor. Vamos amar as pessoas enquanto existe a possibilidade de amar. Vamos respeitar as pessoas enquanto essa possibilidade existir. Eu, sinceramente, tudo que eu tinha que falar para a Jussara, eu falei enquanto pude, e hoje ela está nos braços eternos de Deus, e eu espero que ela siga o caminho de paz dela. Douglas de Mateu, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar comigo aqui nessa noite, para que a gente possa falar um pouquinho de coisas boas para os nossos amigos. Seja bem-vindo. Muito agradecido, Gil, meus sentimentos aí pela Jussara, mas como você bem colocou, é importante a gente manter o ânimo, sobretudo nesse momento em que nós vivenciamos, que é um momento extremamente desafiador. Mas fique com os meus sinceros sentimentos. Você sabe que é difícil a gente falar de morte, né? E continuar alegre, continuar feliz. Mas a Ju era uma pessoa tão positiva, tão para cima. Ela falava de Deus a todo instante. E a última conversa que eu tive com ela, eu falei para ela, Ju, se você está passando por isso, é porque Deus tem um propósito maior para você. E ela falou, eu acredito, meu amigo, que Deus tem um propósito. Então, assim, eu não... Claro que triste por dentro, por perder uma grande amiga, mas ela foi bem amparada, ela foi bem conduzida, e eu tenho certeza absoluta que ela fez uma passagem bonita e está subindo, né, para o seu mérito, que é onde todos nós um dia desejamos alcançar, não é? Nós não seremos eternos, ninguém está aqui para ser eterno, né, Douglas? É verdade. E a fé nesse momento ela é preciosa, porque aí a gente pode descansar com um coração esperançoso
de que é um momento que a pessoa passa e que no retorno aí de Deus, tudo isso vai passar e as pessoas vão se reencontrar. Se Deus quiser. A Gilmara está mandando sentimentos. Obrigado, Gil, querida, saudade. A Vera, minha esposa, mandando uma boa noite aqui para a gente também. A Marileila também, boa noite, Marileila. Bianca Cirilo, seja bem-vinda. Meus sentimentos, obrigado, Bianca, que é outra querida amiga, cantora maravilhosa. A gente precisa fazer uma live aqui para bater um papo. Ô, Douglas, eu disse que eu não fiz grandes pautas para falar com você, porque você fala de todos os assuntos, né? Você é uma pessoa eclética. Você é uma pessoa eclética. Eu acompanho você, acho que 15 anos, talvez mais, não sei, desde o início da tua trajetória, né? Até virar papai da Sara, e agora, nessa nova fase. E uma coisa, nesse momento de pandemia, a gente vê as pessoas muito assustadas, as pessoas muito sem rumo, sem saber o que fazer. E você trabalha com uma área que é uma área que durante um tempo foi entendida de uma maneira equivocada como autoajuda, mas o coaching ele se tornou uma referência para as pessoas que precisam encontrar um caminho. Tem alguma correlação para que essas pessoas que hoje ainda não encontraram, se encontram assustadas? Como que o coaching, você como coaching, diria para essas pessoas nesse momento se portar? Gil, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente a gente tem uma longa história e a minha carreira começou, eu ouso dizer assim, com um apoio assim substancial seu, quando a gente fez aquela feijoada lá para a BP Market, boa. aproximadamente aí uns 8, 9 anos. Eu vou falar não vou falar para não denunciar nossas idades, mas já faz um tempo. Tarde demais. Naquela época nem coach eu era, enfim. Não. Mas o coach ele vem com um objetivo de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos e objetivos. E ele se faz muito necessário, na minha perspectiva, nos dias que nós vivenciamos hoje. Porque hoje nós vivemos esse afastamento social, né? Quer dizer, é importante destacar que não é um isolamento, é um afastamento. Então, nós estamos aqui interagindo e eu já quero até parabenizar, Gil, porque eu tenho acompanhado aí as suas lives e eu acredito que isso aproxima as pessoas e até leva um pouco de esperança, mostrando que a vida há caminhos a serem percorridos. E como que o coach pode ajudar nesse momento? Nós vivemos um momento de mudança. Se há uma certeza que nós temos diante dessa pandemia que os negócios estão mudando, as formas de se relacionar, a forma de viver, ela acaba tendo um novo sentido. As pessoas, diante da pandemia, têm repensado a vida, repensado aquilo o que realmente é importante. E você abriu o dia dessa live, eu acho que resgatando algo muito importante, que é a amizade. Então, a amizade é um valor importante. Hoje é dia do abraço, recebam aí o meu abraço, Gil, e quem está nos acompanhando, né? Hoje o abraço ele tem um valor diferente, porque você não consegue mais abraçar quem você gosta por conta desse distanciamento social. Então, as pessoas, muitas estão repensando o que verdadeiramente é importante na vida. E, de repente, percebendo também que pode viver com menos. Esse é um outro ponto importante. Às vezes a gente fica pensando em consumir muitas coisas e fazer muitas coisas e a gente acaba percebendo que é possível viver com menos. É verdade. Mas também é um convite. Agora, é um convite também, e o papel do coach também, no sentido de ajudar, se a pessoa está repensando esses aspectos, também não desanimar. E aí eu lembro um pouco da história de Nelson Mandela, que ficou preso durante anos, e o foco dele sempre foi no dia em que ele saísse da prisão. E depois ele teve, assim, como inclusive presidente, ele teve um efeito histórico muito grande no país dele. E é o convite que eu faço para quem aí está nos ouvindo, seguindo, enfim. O que você pode fazer durante a pandemia para que ela seja valorosa para você? Repensar o que é importante na sua vida.
De repente, desenvolver novas habilidades, aprender novos conhecimentos. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, talvez, Gil, esteja passando por desafios financeiros, porque muitas pessoas foram impactadas em nível profissional. Sem dúvida. Então, de repente, repensar como que eu posso gerenciar melhor as minhas finanças? Ou ainda, como que eu posso também estender a mão para quem está numa situação mais desafiadora do que eu? E aí você pode ajudar com doações. E eu me recordo que uma das primeiras lives que você estava fazendo foi justamente com esse propósito de doação, e eu entrei, eu assisti um pouco. É verdade. E às vezes você pode... Tá aqui, ó. Continua. Vai embaixo agora a vaquinha virtual da Rede Feminina. Pro... A gente já chegou em 10 mil reais. Perfeito. Olha que fantástico, Gil. E isso é uma das coisas que eu assim admiro muito você no seu trabalho. Obrigado. E me desculpe, mas eu vou te pegar como exemplo, tá? Você pode me derrubar a qualquer momento se eu estiver falando besteira. Mas imagina só, o Gil também foi impactado por esse novo momento que está vivendo. Mas o Gil não ficou simplesmente parando, reclamando da vida. Ele começou a fazer live, já fez incontáveis lives, é com o prefeito, é com não sei quem, é com a primeira-dama, é com o prefeito da outra cidade. Eu tenho acompanhado artistas. Eu falei, a minha vez vai chegar. Vai, claro! Só que ele começou com o propósito principal dessa vaquinha de doação. Foi e aí cada um pode fazer a sua parte. De repente, eu posso contribuir com dinheiro na instituição religiosa ou em alguns movimentos, vários shows de artistas, ou eu posso também usar a minha influência, e a gente sabe que o Gil Fuentes é uma pessoa extremamente influente aí na nossa região do Alto Tietê, então ele está usando do seu network para contribuir por uma boa causa. E cada um pode fazer alguma coisa, às vezes prestando um serviço, às vezes fazendo uma ligação. O Gil acabou de falar aqui da amiga dele que infelizmente veio a falecer. Você também pode ajudar a pegar o seu celular e começar a fazer algumas ligações para animar algumas pessoas. Então o coach ele também vem para resgatar aquilo que é importante. Que tipo de ações que você pode fazer durante essa pandemia? Porque ela vai passar, gente. Eu volto a dizer, ela vai passar. Eu sei que é um momento desafiador, a gente acaba vendo pessoas importantes da nossa vida, do nosso convívio, se despedindo por conta dela, mas ela vai passar. E aí, quando ela passar, que cada um seja um pouco maior e melhor nos seus atos, que você tenha como lembrar esse momento da história como um momento que, de repente, você cresceu desenvolvendo novas habilidades, que você estava à frente aí de uma campanha que ajudou a levantar fundos. 10 mil reais, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A nossa meta é 24, tá, Douglas? A nossa meta é 24. Estamos no meio da campanha, já atingimos a cota de 10 mil reais. Eu estou muito feliz porque as pessoas estão acreditando no propósito. E esse só surgiu porque a Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Suzano, faz um chá mensal. E não está podendo fazer desde março. Sim. Por conta da pandemia. Elas arrecadam em torno de 4 mil reais por mês com um chá. Ficaram março, abril, maio, junho, quiçá julho, sem fazer o chá. Então eu fiz uma conta, 6 vezes 4, 24, e falei, vamos lá, fazer uma coisa bacana para que a gente possa colaborar. Porque o fator mais importante disso tudo é o movimento que as voluntárias fazem, Douglas, elas encaminham todo esse dinheiro para o Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo, onde os pacientes encaminhados pelas voluntárias de Suzano, eles são atendidos prontamente. Então, existe um diferencial e existe um respeito nosso para com as voluntárias que tiram dinheiro do bolso para poder realizar o chá. Eu acho que é isso, as pessoas, como você falou, reclamam da vida, às vezes se acomodam com uma situação, você não se acomodou, você foi em busca de um ideal, você estudou marketing, você virou sua vida, você acreditou que era possível, você saiu fora do país para fazer, para estudar, sabe? Eu falava, caramba, como é que faz isso? Eu não domino inglês. E você foi e você mostrou que era capaz e mostra até hoje que é capaz. Então, também cito você como exemplo de uma pessoa perseverante, uma pessoa que acreditou
no seu potencial e foi em busca, você não ficou acomodado. Exato. Eu agradeço as palavras aí. E se eu posso, cada um de vocês que está assistindo também pode acreditar no potencial e avançar. Um abraço aí ao Cláudio, que está nos acompanhando. Meu ex-aluno da FATEC já faz muito tempo, né, Cláudio? E cada um pode aproveitar. Aqui, boa noite dos amigos. E assim, muitas outras pessoas também podem acreditar e transformar esse momento desafiador, volto a dizer, em um momento onde, de repente, você resgata alguns sonhos que estavam enterrados, alguns objetivos que estavam ali na gaveta. E é muito comum, né, Gil? A desculpa que eu falo nos meus cursos, número 1 das pessoas é não tenho tempo. Tempo. E, de certa maneira, a pandemia trouxe mais tempo para as pessoas. Inclusive, tem gente que fala assim, eu não sei mais o que eu posso fazer dentro da minha casa. É hora de você, de repente, resgatar os seus grandes projetos. Às vezes é escrever um livro, às vezes é pensar em escrever uma obra, enfim. É pensar em alguma coisa grande que você, às vezes, tinha um grande desejo, mas por um motivo, sobretudo de tempo, não havia condições de fazer isso, e agora você tem tempo. E que talvez não seja o momento de você lançar durante a pandemia, mas é um momento onde você pode produzir muito. Sim. Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é assim, boa parte das pessoas estão home office, o Gil acho que está aí no home office dele, já transformou um estúdio, né? Um estúdio, a casa dele já virou um estúdio. Mais ou menos. Você vem se adaptando, e é bacana isso, você conseguir ser produtivo mesmo diante da pandemia, mas também sem uma loucura desenfreada que você também precisa produzir o mundo inteiro durante a pandemia. Como eu disse, é momento também de você estar com a família, de você aproveitar esse momento. Eu estou tendo o privilégio de perceber as primeiras palavras da minha filha, que está com 1 ano e meio. Então, eu tenho passado bastante tempo com ela todos os dias, que talvez se eu estivesse na dinâmica tradicional, eu não teria esse tempo com ela. Evidentemente que eu continuo trabalhando e fazendo as minhas aulas, entre outros projetos, mas eu também posso equacionar isso e dar valor naquilo que eu considero extremamente importante, que é a família, e é o convite que eu faço para vocês também. Repense a sua vida durante essa pandemia e levante aquilo que você verdadeiramente quer para a sua vida a partir desse momento. A partir desse momento. É sabido que muitas vezes a pessoa que passa por uma experiência entre a vida e a morte, Gil, muitas vezes ela começa a repensar toda a vida. Então, pega esse momento, que infelizmente, a gente está mesmo próximo disso, e repense o que você quer para a sua vida nos próximos anos. Eu tenho fé, particularmente, que a gente vai passar por esse momento da pandemia. Espero que seja breve, talvez não seja tão breve assim, mas... Sei não. Mas que eu saia melhor, que eu saia, de repente, podendo contar histórias do que eu fiz nesse período, porque os nossos filhos vão perguntar. O Cláudio está dizendo que foi em 2010, não faz tanto tempo assim, e que agora ele está em Tatuí, no interior. Será que Tatuí é o lugar mais longe que a gente está chegando? Eu tenho alguns amigos de fora. Às vezes, deixa eu dar um toque para as pessoas, às vezes as pessoas só entram na live e eu não vejo. Se não mandar um oi, um positivo, um tchau, não falar que a gente é lindo, assim, a gente não vê. Porque esse programa que eu uso, e o Douglas também usa para fazer as lives dele, pelo menos esse que eu estou usando, não me permite ver quem entra. Só quem manda mensagem, não é isso, Douglas? O seu também é igual. É isso mesmo. O meu é igual nesse sentido. Então, e aí fica o convite para o Cláudio e para os demais, mande um oi e também compartilha. Porque isso aqui é um conteúdo importante. Se você, às vezes, quer ajudar a campanha do câncer, mas você não tem recurso, então ajuda dando visibilidade. Canso de falar isso. Olha a Marília, presidente da rede. Obrigada, Gil, pelas palavras alusivas ao nosso trabalho e pelo carinho. Douglas, quanto ensinamento. Parabéns. É isso, a Marília é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer e é uma incansável batalhadora, ela e todas as voluntárias da rede, não é, Marília? E eu só posso cumprimentar todas vocês pelo trabalho, porque é um trabalho que dignifica mesmo. Daí eu fico aqui,
falando com o Douglas nessa tela do notebook, olhando aqui no computador do lado, na outra tela, para ver se eu vejo... Mas daí não dá, você entendeu? Para fazer as duas coisas ao mesmo tempo fica complicado, né? Mas, Douglas, essa questão de ir mais longe, né? Como você foi. Eu tenho aqui algumas coisas bacanas aqui. Essa foto aqui você não vai saber nem de quando que é. Nossa, já faz um tempo, hein, Gil? Eu não sabia que a gente ia fazer um túnel do tempo, poxa vida. Eu sei que foi tirada no seu estúdio. No estúdio do meu filho. Lá ali no Glicério, né? Ele não tem mais, na Glicério, 1, 2, 3, 4, era o número, ele não tem mais. Foi em 2012. Acho que foi para uma entrevista, para uma matéria que eu fiz na minha coluna, e você foi lá para o estúdio, né? 8 anos só. 8 anos só. Não tem, 8 anos. Não tem muita coisa, não. Essa aqui, do que é essa aqui? Essa aqui do meu programa de rádio. Na rádio, onde você foi falar já do teu início, do teu trabalho como coaching também, em 2012, você já estava peregrinando por essa vida? Já. Eu entrei nessa área do coaching em 2011, então foi algo recente mesmo, eu me recordo desse programa, eu até levei alguns amigos na época, enfim... Foi muito bacana, eu lembro. Bacana. E essa feijoada aqui foi um marco, né? Esse nosso encontro aqui foi um marco, foi a feijoada da BP Marketing, que a gente reuniu lá um monte de gente, foi muito bacana. Sim, foi realmente uma experiência memorável essa feijoada. Sempre que eu olho para a minha história, eu lembro que ela foi um marco e que você foi o amigo, assim, que... O Gil nem me conhecia, gente. O Gil não me conhecia antes da feijoada. Pelas conexões, a gente chegou lá, dei a ideia e o Gil, assim, abraçou, porque o Gil tem um coração, assim, admirável, gente, admirável. Prova disso que ele tem feito aí pela campanha do câncer, e eu rendo a minha gratidão, e sempre que eu encontro alguém de mercado e a gente acaba falando, o Gil é um querido, nossa, o Gil, eu não conheço uma pessoa na face da terra que tem uma palavra negativa do Gil. Muito pelo contrário, Gil. Receba aí o meu abraço. E é verdade, porque assim, eu vejo você, Gil, como uma pessoa do bem, que está sempre querendo ajudar e não mede esforços para isso. E eu acho que isso precisa ser reconhecido, porque infelizmente isso tem se tornado um pouco raro no mundo atual. A gente vive um mundo muito polarizado, cada um querendo levar o seu. E eu acho que assim, o trabalho que você faz, Gil, é fantástico. Você realmente aí na área da comunicação desenvolve um trabalho fantástico. E eu ouso dizer que essa pandemia, apesar de ser um momento desafiador, vai tornar o Gil cada vez mais digital. Porque agora que ele começou com as lives, gente, eu acho que não vai, mesmo que a pandemia vá embora, ele vai continuar com as lives. Ele vai começar a trabalhar na casa dele, entrevistando um mundo de gente aí do Alto Tietê. Tão gostoso. Eu visualizo excelentes coisas para você nesse sentido, Gil. Porque eu acho que também é um caminho meio que sem volta, entendeu? Eu sei que às vezes a gente fala assim, nossa, mas hoje tem tanta live. De fato tem. Mas eu creio que há um filtro que vai acontecer com o tempo. Natural, né? Natural. Como acontece em muitos outros segmentos. E quem que vai ficar? Quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho consistente, quem tem credibilidade. E Gil, você tem tudo isso, Gil. Obrigado! Tudo isso. Oh, meu Deus do céu! Isso não foi combinado com ele, não. Ele nem está ganhando para fazer isso. Eu ganho sem ser seu amigo, Gil. Esse é o maior ganho. Eu que ganho porque eu posso contar a sua história. E Velise, ele ainda não namorava você nesse momento, hein? Não me leve a mal. Ela não está aqui do meu lado, não sei se ela está acompanhando lá da sala, mas de fato eu ainda não namorava a Velise. Eu estava aí no meio aí das morenas aí com o Gil. Ai, meu Deus do céu. Aqui é a Sueli, assim o Gil chora. Sueli Stuck, que prazer ter você aqui nesse nosso momento tão especial. Você sabe, Sueli, que é tão prazeroso quando a gente ouve
falando sinceramente, palavras de pessoas que a gente quer bem e que a gente compactua de uma mesma verdade. É muito prazeroso, né? Esses quase 30 anos que eu tenho de jornalismo, colunismo social na cidade de Suzano, Douglas, a gente aprende a diferenciar muita coisa, né? A gente aprende a separar o joio do trigo, como você na tua profissão, você sabe de fato quem quer mergulhar no mundo coaching, quem está lá só por um status, quem está lá por uma fuga, quem está lá porque não tem o que fazer da vida. Enfim, a gente sabe separar o joio do trigo. E as palavras, quando elas vêm verdadeiras de uma pessoa que você quer bem, a gente aceita com muito carinho e é muito gostoso, é muito confortável a gente receber. Então, um momento como esse, de um papo sério, de uma conversa gostosa, onde a gente pode contribuir com as pessoas, para que as pessoas também se ajudem em relação a tudo que acontece no mundo, é muito importante, né? Joseph, boa noite, ele está em Ubatuba. Nós já chegamos em Tatuí, chegamos em Ubatuba, não está muito longe hoje, não, fora do Brasil. Ninguém mandou um oi para a gente ainda, viu, Douglas? Mas eu, sinceramente, eu espero que tudo isso seja passageiro e que esses momentos aqui, ó, que eu tive a oportunidade de viver com o Douglas, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para um livro com ele. Aqui foi o lançamento desse livro. O lançamento desse livro foi no dia 9 de dezembro de 2003. 2003? Uau. 2000. Não é? Acho que é isso. Uau. Acho que não. é. Eu não estou lembrando da data. Não. Estou falando besteira. 12 de março de 2013. Estou falando besteira. É que eu estou olhando, falando com você e olhando aqui do mar. Foi 12 de março de 2013. E nós tivemos também a oportunidade de ter, nesse livro, a Cristiane Pelágio e o Maurício Cita como os coordenadores editoriais. Eu tenho um livro aqui na minha mão e eu guardo com muito carinho. Foi uma oportunidade muito bacana e eu quero te agradecer porque foi você que me presenteou com essa oportunidade de poder estar com você nesse livro. Aqui, ó. Sim, é verdade. Grande lembrança, Gil. Grande lembrança. Você está fazendo o túnel do tempo mesmo, hein, Gil? Como é que chama? O arquivo confidencial do Faustão. Esses dias em casa eu já estou quase um Faustão já. As roupas estão tudo me amando, elas me abraçam. Isso acontece comigo também. Esse momento de pandemia é um desafio. Cuidado com a curva, né? A outra curva que a gente precisa controlar. Muito difícil. Miltinho Paiva, boa noite. Obrigado, viu, Miltinho, por estar participando com a gente. Boa noite, Pinduca. Pinduca é um corredor number one de Mogi das Cruzes. André do Prado Pinduca, que faz um trabalho lindo lá com o esporte. Precisamos conversar também, bater um papo gostoso qualquer dia desse. Douglas, existem estratégias para enfrentar a crise que todo mundo está enfrentando? Sim, com certeza. Um ponto que eu acho extremamente relevante quando você pensa em estratégias para enfrentar esse momento que a gente vive é, primeiramente, diferenciar aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Então, o Gil abriu o dia hoje também falando que hoje é feriado, quer dizer assim, ocorreu uma antecipação aí de feriados, né? Segunda-feira nós temos feriado novamente. Isso são coisas que eu não controlo, né? Infelizmente, eu não controlo o coronavírus, eu não controlo os efeitos dele na economia, eu não controlo uma série de coisas. E muitas pessoas sofrem em demasia por conta disso, porque eles querem controlar aquilo que não é controlável. Então, esse é um ponto importante. Então, diminui essa ansiedade de querer controlar o incontrolável. Busque controlar aquilo que você tem controle. Então, o que você tem controle? Você tem controle sobre os seus pensamentos, você tem controle sobre a sua vida. E se você começar a se centrar mais sobre isso, você vai poder conseguir gerenciar melhor as suas emoções. E esse é um ponto importante nessa fase, onde, infelizmente, a gente já passa de 21 mil mortos, né? Há pouco apareceu aqui para mim. Infelizmente, isso é muito triste. E a gente, invariavelmente, quase todas as pessoas que eu conheço, ou boa parte delas, vão ter na sua linha de conexões pessoas que estão sendo levadas por esse vírus.
Porém, eu não consigo controlar isso. O que eu consigo controlar? Eu consigo, por exemplo, como o Gil bem destacou, é um feriadão, mas eu estou na minha casa. Eu não estou na praia, porque não seria prudente para comigo, mas também para a situação que eu estou Mas a vivendo. praia está cheia, viu? E eu ouso dizer, essa palavra até pesada, irresponsabilidade, vai ter um preço que não é só da pessoa, Não. é de todos. É de todos que vão pagar por isso. Prova disso que assim, o número de pessoas contaminadas cresce de maneira exponencial. O governo já informa que o isolamento não tem sido suficiente porque as pessoas não cumprem. E aí o que acontece? Esse isolamento vai ter que ser ainda mais esticado, o impacto econômico vai ser ainda maior, o impacto emocional é ainda maior. Então, tem alguns países que já estão flexibilizando esse momento, já até finalizando, e a gente ainda não chegou nesse momento, e talvez demore a chegar, porque o nosso povo, infelizmente, tem grandes desafios em obedecer ordens ou orientações. Por enquanto, é uma orientação. Não existe ainda uma força de lei que me proíbe sair de casa. Então, eu preciso usar o bom senso. Só que o bom senso ele acaba se tornando um pouco precioso e às vezes até raro dentro da nossa sociedade. Será que vai ter que ser decretado um lockdown mesmo por parte do governo para que as coisas caminhem de uma outra maneira? Isso é ruim porque vai afetar ainda mais os negócios e a gente sabe que uma série de empresas estão sofrendo e, consequentemente, os seus colaboradores. A questão da gestão, do gerenciamento emocional vai se tornar cada vez mais desafiador. A gente fala de quarentena, mas a gente já está mais de 60 dias em casa. É sessentena, noventena. Né? E o pior é que a gente está meio que sem perspectiva nesse sentido, né, Gil? E aí, se a pessoa também ficar olhando para isso, a chance de isso afetar ela emocionalmente acaba sendo maior. Então, o convite também é que você viva um dia de cada vez. Então, um dia menos de carinho, um dia de cada vez. Porque também se eu ficar me estressando demais com o que pode acontecer lá na frente, eu não tenho controle. Eu não sei quando o governador vai definir isso. Se é que ele vai definir. Eu não sei quando as coisas vão acabar. Mas eu sei o que eu posso fazer. Eu posso buscar consumir do bairro onde eu estou, eu posso higienizar tudo que chega na minha casa, eu posso mandar palavras de esperança numa live como essa, eu posso fazer aquilo que eu consigo fazer dentro da minha casa, dentro dos recursos que eu tenho, e eu vou vivendo da maneira que eu posso viver, e isso já é muito, volto a dizer, já é muito. Se você não estiver atrapalhando, você já está ajudando. E eu ouso dizer que tem muita gente atrapalhando. É lógico que tem gente que, só para me finalizar, Gil, que precisa sair para trabalhar, porque está dentro dos trabalhos essenciais. E aí eu agradeço que essas pessoas estão indo também, porque a comida chega na minha casa, porque os recursos acabam chegando. E que Deus esteja abençoando eles e protegendo para que possa ser feito de maneira responsável. Agora a gente sabe que tem uma série de pessoas, como você destacou, que estão indo para a praia. Então, essa é uma questão, você tocou num assunto, nós não sabemos até quando o governador vai nos permitir ficar em casa ou não, enfim. É uma questão política que eu não gosto muito de tocar, mas é um fato que nós não podemos ignorar, que por um lado nós temos um governador do estado, João Dória, lutando para que as pessoas circulem menos. E, por outro lado, nós temos um deslocado de um presidente da República que todas as vezes... sou eu que estou falando, né? Então não tem problema. Você não disse nada, quem disse fui eu. Jornalista não emite opinião. Depende do jornalista que não emite opinião. Se você é jornalista e escreve em um jornal, e você tem que falar a língua que o jornal determinou que você fale, aqui eu estou falando a minha língua, aqui é o meu canal, aqui é o meu espaço, então eu não estou falando em nome do Diário do Suzano, não estou falando em nome de uma Rede Globo, de ninguém, eu estou falando em meu nome aqui, então eu posso emitir a minha opinião. Se você não concorda, eu digo a você, faça a sua live e diga você as coisas que você quer dizer. Esses dias eu fiz uma live com o prefeito aqui,
de pô, daí insistiram em querer. Eu não faço live para falar mal de ninguém, eu faço live para falar coisa boa. Faça a sua live, convide o prefeito, convide quem você queira convidar e fale mal para ele na sua live se ele aceitar o convite. Aqui não. Eu vejo por esse lado e bloqueio quem fala mal de mim, ok, Douglas? Eu acho assim, no meu canal, no meu espaço, eu não sou obrigado a aturar desaforo de gente mal educada. Se você falar mal de mim nas suas redes sociais, eu simplesmente vou ignorar. Agora, nas minhas redes sociais, eu não vou permitir. É diferente, não é? Sim, concordo. Mas, enfim, e hoje, por exemplo, hoje foi liberado, hoje a Globo deu como plantão de notícia, foi liberado o vídeo, o tal do vídeo que o Bolsonaro fala as coisas que não deve. Você deve ter acompanhado agora no final da tarde? Você acompanhou? Sim, eu vi alguma coisa. Não vi o vídeo propriamente dito, mas eu vi algumas coisas. Trechos. Algumas palavras, trechos. Assim, extremamente comprometedores, por assim dizer. Agora a Globo vai tripudiar em cima da cabeça do Bolsonaro em doses homeopáticas, porque eles vão liberando trechos, e assim, alguns trechos vergonhosos para um ser humano, palavras para um ser humano proferir. Quanto mais um presidente da República. Veio outro ex-presidente esses dias e diz que foi Deus que mandou, a natureza foi muito... Eu nem sei quais foram as palavras do energúmeno, que o vírus veio em boa hora, enfim, depois pediu desculpas. Como é que eu mando uma pessoa para aquele lugar e depois eu peço desculpa, sendo uma pessoa pública, sabendo que eu não posso fazer isso? Como é que é essa? Será que eles vivem com o anjinho num lado do ombro, igual no desenho, e o demoninho do lado do outro ombro aqui no ouvido, falando para eles? Como é que é isso na cabeça de um político, Douglas? Como você enxerga isso? Eu vejo, eu percebo e eu posso imaginar que muitos eles se colocam acima da lei, do certo e do errado, e que entendem que na posição que eles estão, nada vai abatê-lo. E aí o poder muitas vezes vem junto com a arrogância. Aí vem o Sérgio Moro e quebra tudo, né? A saída do Moro, assim, foi algo que eu senti muito, porque eu deposito uma confiança nele muito grande. Eu acho que foi uma perda significativa para o governo. Sem dúvida. Agora a gente está entrando em política, agora a live pode ter outros andares, né? Mas, enfim, é a sua live, é a minha live, enfim, a gente pode falar o que quiser. Porque, assim, o Moro é uma pessoa, na minha concepção, uma pessoa muito justa e correta. E aí, quando ele viu que as coisas não estavam caminhando, ele optou a sair. Mas é uma pessoa que tem todo o conhecimento jurídico e ele também deve ter se fortalecido de materiais, provas concretas e tangíveis. E a gente acaba vendo esse tipo de comportamento, infelizmente, de nossos representantes, que vai de longe aquilo que deveria ser. Dos vários momentos em que eu convivi com o Gil, eu sei que ele é uma pessoa, assim, polida, ele fala o que precisa ser falado, mas é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe articular as palavras. E eu ouso dizer que todo político, ele poderia ter um profissional que ajude ele a lidar com as palavras. Porque, assim, realmente algumas pessoas não têm tanta habilidade com as palavras. É um fato, não é uma coisa assim que é nata da pessoa. Ok, a pessoa pode desenvolver. Agora, o que não pode é acontecer o que vem acontecendo de maneira reiterada por presidentes, entre outras autoridades públicas, é falar tudo aquilo que a gente pensa ou que vai para a cabeça sem medir as consequências disso. Sobretudo se você é um representante do país. A sua fala tem um peso muito grande, muito grande. Isso, você representa uma nação. É diferente. Você está representando uma nação. Então você precisa tomar um cuidado. E se você não é boa, elege uma pessoa que vai ser, meu porta-voz é tal pessoa. Ah, mas ele vai ficar por trás do porta-voz? É melhor do que falar algumas besteiras. Melhor do que falar besteira. Ou treina
ou treina para que você possa ter discursos e palavras mais adequadas, porque senão eu não você sei acaba como é que esse homem foi deputado federal tantos mandatos, um escroto, eleito presidente da República. Eu anulei meu voto porque eu não queria votar nele nem no outro do PT. E pela primeira vez na minha vida eu anulei meu voto. Ah, mas eu não podia ficar isento. Isento é votar em alguém que você não quer para a eleição. E vivo dizendo aqui, até na minha coluna, eu já disse no jornal, no meu programa de televisão, quando eu tinha programa, eu falava na rádio, os partidos que escolham melhor os seus representantes. Porque daí bota assim, um monte de coisa dentro de um balaio e você não gosta de nenhum. Daí como é que faz? Eu vou pegar esse que é menos ruim. O que é isso que é menos ruim? Eu não quero nenhum, eu quero que eu não. Aí elegeram. Uma facada elegeu o homem. Um homem que foi eleito por uma facada, você imagina que capacidade ele tem de administrar um país, não é? De mandar os outros calar a boca. Quando que Escuta, quando que você, que é uma pessoa polida também, vai mandar uma pessoa calar a boca? Em que situação da sua vida você vai fazer isso? E aí eu que estudo um pouco esse aspecto do comportamento humano e considerando, já que a gente está falando do presidente que nós temos, hoje também tem um aspecto da própria criação dele. Então, como ele vem de um aspecto militar, eu dou a ordem e ponto. Então, no contexto militar, isso é um fato. Quer dizer, quem tem a hierarquia lá em cima fala e os outros obedecem sem questionar. Só que a gente não está num regime de ditadura. Espero que nem chegue nesse momento novamente. Então, a pessoa também precisa diferenciar os contextos. O jeito que eu me porto em um ambiente e em outro pode e deve ser diferente conforme o contexto. Como o Gil bem destacou, quando ele está lá na coluna dele, no Diário de Suzano, a voz dele tem influência do jornal, porque ele está representando o DS. Aqui ele tem total liberdade. Então, quando um presidente ele está no cargo dele ali de presidente, ele tem que entender que a fala dele ressoa. É diferente de você estar ali dentro de casa com outro papel de marido e assim sucessivamente. E eu ouso dizer que ele carrega esse aspecto do militar, de eu estou no cargo, você tem que obedecer e ponto. Só que a gente não vive um regime militar, e isso acaba sendo evidenciado aí pelo que tem dito aí na mídia, enfim. É bem assim, a bola é minha, não vai ter mais jogo. Pega a bola, bota debaixo do braço e vai embora. Isso é coisa de criança mimada, né, Douglas? Faça-me um favor, né? Tá louco. Exato. Vamos falar de coisa boa, ao invés de falar do presidente, que não vale a pena? Esse aqui foi o lançamento de um livro seu, aqui na Unisus, onde você aparece ao lado do Nazi. Você começou com essa brincadeira de escrever livros e eu não sei nem dizer mais quantos livros você já tem editado, em quantos artigos, em quantos livros, você sabe? Eu sei que passou de 30, acho que está em 31, 32, mas passou de 30. Minha meta é 50, então ainda tem bastante coisa pela frente. Ainda tem mais meta? Ainda tem muita coisa pela frente. Olha aqui. Eu particularmente gosto mesmo de escrever. Esse aí foi um momento mágico também. Minha primeira viagem para o Japão, né? Deixa eu derrubar você só um pouquinho, espera um pouquinho só, que quando eu derrubar não vão falar, só para abrir a foto, para as pessoas verem aqui, para o Douglas poder falar um pouquinho mais desse trabalho que você fez fora do Brasil. Foi um trabalho que eu fui pela Florida Christian University, a universidade onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado em Business Administration, e o mestrado na arte do coach. Eu ainda continuo com vínculo com a instituição, e eles estavam instalando um polo lá no Japão, e eu fui convidado para ir lá ministrar aulas de marketing. E esse aí foi o grupo que assistiu às aulas ali na cidade de Hamamatsu. Foi a primeira vez que eu peguei neve na mão também, Gil. Eu me recordo que foi uma época frio e eu ainda não tinha conhecido neve assim, de pegar na mão. Então foi um momento bacana, e conhecer a cultura japonesa. O Japão é um país assim, maravilhoso. Foi uma viagem bem rápida, eu digo assim, foram praticamente só 7 dias.
mas foi realmente memorável, né? Você ir para o outro lado do mundo, conhecer outra cultura, e eu fui realmente com um propósito de trabalho, então ministrei as aulas de marketing, dei algumas palestras por lá. Foi um momento, sim, muito marcante na minha história. Muito agradecido por me fazer lembrar. Ah, muito bom. E tem mais coisa boa para você lembrar aqui. Eu acho que essa foi o primeiro evento meu que você teve junto da Evelise, da Ivelise, que foi a minha feijoada. Essa feijoada foi em 2014. O namoro começou quando? Você me coloca em situações complicadas. Quando começou? Esquece. Pula essa pergunta. Vamos tirar a foto. Obrigado, Gil. Mas foi um pouco antes disso. Foi um pouco Foi um antes pouquinho disso. antes. Foi porque eu acho que foi um dos primeiros eventos que ela foi com você. Sim, olha a esposa aí passando atrás. Foi ela mesma que estava aí na foto. Ajuda. Ai, tem um bebê chorando aí que eu tô ouvindo, hein? Tem a minha bebê aqui. Agora, Foi em meados de 2013 que eu a conheci foi, e realmente a gente foi prestigiar essa feijoada, porque foi a assim, é feijoada uma festa linda. em setembro. A feijoada foi em setembro e foi logo depois do começo do namoro. Agora, você falou em frio. Frio fez nesse dia aqui, ó. Foi. Esse dia fez muito frio, realmente. A minha esposa, com os braços de fora, sofreu nessa data, viu? Que cerimônia linda! Mas que frio fez no dia do seu casamento, Douglas? Foi. 5/7 de 2015. Foi uma festa muito bonita, de fato. Eu não passei praticamente frio, porque eu estava lá de terno, mas a minha esposa sofreu um bocadinho, com os braços de fora. Olha, e os convidados, evidentemente. Deixa eu derrubar o Douglas só um pouquinho para mostrar a foto inteira, só um minutinho, Douglas. Olha, aqui eu tive a grata felicidade e surpresa de ver o Leonardo Gonçalves, que é um cantor gospel maravilhoso, sou fã, junto de você. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Olha a esposa aí. Vem aqui, esposa aí. Oi, Ive, bota a carinha aí. Ela não quer. Põe a carinha aqui agora. Agora você põe a carinha aí para eu ver você. Ela não quer aparecer mais? Fugiu. Ela é muito amiga aí do Leonardo. Então vem aqui mandar um beijo para ele. Aí, tá vendo? Aqui, ó, o inverso que eu vou mostrar, você com barriga. A única vez que você teve barriga na sua vida, tá aqui, ó. É verdade. Aqui, isso aí foi em 2018, ela grávida da Sara, né, que é uma bebê gostosa, era que logo que a Sara nasceu. Não é gostoso, Douglas, ser pai? Fala a verdade. É gostoso, é muito gostoso. Essa é uma das primeiras fotos mesmo que a gente tirou da Sara. Foi. Muito bacana essa lembrança. Eu tenho aqui um arquivo confidencial seu. Tô vendo. Eu posso. Tinha muito mais foto. É que eu tenho um limite aqui que não me permite colocar mais fotos. Em breve eu acho que o meu limite vai aumentar. Mas por enquanto o meu limite é de 20 fotos. E daí eu busquei. Porque você, paralelamente, tem também um trabalho muito bacana e juntamente da tua sogra, que é uma pessoa admirável, né? A Raquel tem uma força incrível e ela também é coach e vocês se relacionam muitíssimo bem, não é, Douglas? É verdade, a Raquel, minha sogra querida, aí está à frente desse livro junto comigo. A gente desenvolve grandes trabalhos dentro da área do coach, né, no IA Performa, formando outros coaches. A gente já formou quase não, já passou de 1.000 coaches aí dentro da história do IA Performa, que tem aproximadamente 7 anos, e a gente tem um produto juntos, que é a formação em coach com inteligência espiritual. Então a gente tem uma demanda bem interessante, porque traz uma nova linha, uma nova linguagem para o coach, considerando essa perspectiva espiritual. Praticamente eu estou aqui. Ela tem um conhecimento profundo nisso, né? Ela tem. E é uma pessoa, assim, memorável e única, né? Inclusive, eu estou na casa dela, uma parte da quarentena eu passei em casa, e a outra parte eu estou passando aqui. Manda que eu e minha esposa, pode deixar.
eu e minha esposa estamos com dias e horários de aula que estão batendo. Então, a gente não estava conseguindo ficar em aula e ainda cuidar da Sara. Então, a gente acabou vindo aqui para casa da Raquel e estamos aqui. Olha aí, o restante. Chegamos no Caribe. Adriano, boa noite, seja bem-vindo aqui. Eu perguntei ontem ou anteontem qual lugar do Caribe que ele está, ele não me respondeu. É porque eu não entendo o que ele fala inglês, ele mal entende o que eu falo português. Então fica complicado. Eu tenho aqui Olha eu aqui de novo, Herbert Stefano, seja bem-vindo, obrigado. Viu, Douglas, um amigo de longa data. É verdade, um grande abraço, Herbert. Obrigado, viu, Herbert? Dr. Marcelo Corrêa, grande advogado. Boa noite, Gil. Aproveitando a experiência do Douglas, dicas de como manter o foco e performar neste momento de quarentena no trabalho em home office. Puxa, difícil essa dica, hein? É a pergunta do milhão, mas vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Algumas possibilidades interessantes é você definir horários e ambientes para o seu trabalho. Isso é algo bem interessante. Então, você estabelece um determinado horário para o seu trabalho e, de preferência, um ambiente específico para isso. Não é legal e muitas pessoas acabam levando trabalho para a cama, sabe? Fica lá no computador, na cama. Então, você vai ancorando a cama em um lugar para descanso. Então, o ideal é que você não trabalhe na cama. Que você vista uma roupa adequada para o trabalho. Também acho. Dá para ficar de pijama o dia todo. Não. Ainda que seja uma roupa mais confortável, eu até entendo. Mas se você quer trabalhar efetivamente, então você tem que avisar o seu corpo, avisar a sua mente que você está no momento de trabalho. E aí é muito particular de cada um, no sentido da dinâmica da casa. Porque, assim, eu particularmente estou vivendo uma dinâmica bastante desafiadora. Eu tenho uma bebê, agora eu estou na casa da doutora Raquel, que é minha sogra, então eu tenho uma desenvoltura maior. Mas quando eu estava em casa, era assim, tal horário a minha esposa estava em aula, então eu ficava com a Sara. Depois eu entrava em aula, ela que ficava. E aí nos horários eu falava, vou marcar uma live, você tem disponibilidade? Então a gente ia negociando entre nós mesmos o horário de atender o cliente e o horário de atender a Sara, porque ela demanda 100% da atenção, para trocar fralda, se alimentar e assim sucessivamente. Então eu sei que eu tenho uma situação e eu não posso me cobrar além daquilo que eu posso fazer dentro do contexto que eu tenho hoje. Antes eu tinha uma babá, agora eu não tenho como ter a babá nesse período. Então o convite, Marcelo, é para que você também olhe para a sua vida e veja os horários que você pode focar efetivamente no trabalho. Desligar um pouco o celular, se desligar um pouco das notícias externas, também ajuda. Uma outra coisa muito simples, mas também muito efetiva, é você fazer uma lista de tudo aquilo que você quer fazer naquele dia, e você fazer ir ticando. Então, são algumas dicas simples, mas que, quando implementadas, podem gerar um resultado bastante interessante. Uma última dica é você usar muito o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele destaca que 20% das suas atividades corresponde a 80% do seu resultado. Então, uma empresa lá que tem 100 clientes, normalmente 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Então, o convite é você olhar para as atividades que você tem e, de repente, identificar quais são essas 20 que dão maior retorno. E aí você focaliza o seu tempo e a sua energia nesses 20% que vão ter um impacto maior. Porque senão, às vezes, você fica investindo um tempo em fazendo pequenas coisas, mas que agregam pouco valor. Correto. Então, são dicas práticas. Pois é, como o Herbert disse aqui, eu queria ter a sua disciplina. Não é tão simples, né? Isso tudo que o Douglas falou parece ser simples. Mas se você não buscar, eu vejo assim, eu sou dessa opinião. Eu acordo, eu preciso tomar banho, eu tenho que fazer a barba e eu tenho que mudar de roupa para vir para o escritório aqui na minha casa. É claro que eu não ponho paletó e gravata para ficar no escritório de casa, mas eu também não fico de pijama, entendeu? Então, porque eu preciso mudar o ar, e aí, depois que eu termino a live aqui com o Douglas hoje, que eu acabo de compartilhar as coisas, eu
tiro o que eu tenho que tirar e saio do escritório. Então, eu fiz com que isso aqui fosse o meu espaço de trabalho, que eu consegui organizar minha cabeça. Não dá para ficar na mesa da cozinha com o notebook. Eu não saberia, Douglas, fazer isso. E isso vem, que você falou, é uma dica fabulosa para quem precisa se organizar dentro de casa. E modelando aí o que o Gil falou, cria sua rotina de trabalho. Sim. Então, cada um vai estabelecer aquilo que fica mais adequado. Então, por exemplo, de quarta-feira, particularmente, é o dia que eu dou aula tarde e noite na FATEC de Mogi das Cruzes. E eu tenho uma janela de tempo. Nessa janela de tempo, eu já coloquei uma live que eu faço para a FATEC. Então, de quarta-feira, eu já pego o dia, eu sei que das 13 até as 22h40, eu sou FATEC. De quinta-feira, normalmente são os dias que eu tenho feito live pela minha empresa, né, pelo IA Performa, ou para um outro projeto piloto que eu estou fazendo, que eu já vou convidar o Gil aqui online, porque assim não tem como fugir. Que é um projeto do YouBusiness. Junto com um amigo, Rafael, e o Walter Coelho, a gente criou um canal para falar sobre negócios, empreendedorismo e assim sucessivamente. Então, toda quinta-feira a gente dedica um horário para fazer. A gente estava fazendo a priori, o Gil, em formato gravado lá pelo Zoom, e aí depois que a gente conheceu esse sistema aqui, a gente tem feito através de live e tem tido alcance muito maior. A ideia original é fazer no estúdio, mas, diante da pandemia, a gente também está se adaptando. E esse é um outro ponto importante. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje, mas faça alguma coisa. Porque senão você fica esperando o ideal, o ponto... Não, faz o que você pode fazer com o que você tem. Então, Douglas, essa coisa... eu relutei muito para fazer live, porque eu não sei ficar com o telefone na frente da minha cara, sabe, fazendo bico, falando que eu sou lindo. Eu não sei fazer isso, sim, entendeu? Então eu relutei muito. Digital influencer. Eu dizia, porra, mas isso é digital influencer? Isso é péssimo. Mas tem milhares, milhões de seguidores e ganham fortunas. Ok, parabéns, lindo. E nem às vezes nem é lindo, é feio pra caramba. As mulheres que ficam trocando de roupa e colocando roupa e mais silicone, mais botox e ganham dinheiro para fazer isso. E eu falo, caramba, será que é isso mesmo, né? Eu não sei fazer isso, né? Eu acho que isso não é o meu perfil. E eu ainda não tinha encontrado uma maneira e um canal para fazer isso. Um canal do YouTube. Meu canal do YouTube, coitadinho, começou agora, tá pobrinho, tem uma merreca. Até eu vou começar a deixar aqui o endereço do meu canal do YouTube para as pessoas se inscreverem, porque meu canal tá pobrinho demais. Eu preciso engordar o bichinho para começar a fazer live por lá, porque eu não sei se eu vou ficar a vida inteira fazendo pelo Facebook e por esse StreamYard que nós estamos usando temporariamente, né? A partir da semana que vem, acho que eu já mudo o formato dele. Mas, enfim, eu relutei, e depois que eu descobri o mecanismo, que é esse mecanismo que eu gosto de entrevistar, de bater papo, mesmo que seja de forma descontraída, aí eu falei, bom, agora eu acho que com um pouco de conteúdo, um pouco de vontade, a gente consegue levar palavra. Se você levar para uma pessoa, Douglas, uma palavra de incentivo, uma pessoa, e essa uma pessoa entender o que você falou, incorporar o que você falou e levar adiante, já está pago, está válido. Eu concordo com você, Gil. Eu, particularmente, também comungo da sua mesmo referencial. Eu fui resistente também em ficar fazendo essa questão de vídeos e assim sucessivamente, porque eu não acredito nesse modelo, como você destacou, mas é um modelo que sim funciona, e assim, o número de visualizações que você deve ter alcançado deve ter, de certa forma, provado e até aprovado que é um sistema que hoje chega nas pessoas. Exato. Só que você pode fazer isso dentro da sua personalidade, sem ter que mostrar partes do corpo ou algo do tipo. Não estou podendo mostrar parte do corpo nenhuma nesse momento. E aí mostrar que você pode ter uma plateia talvez menor, mas mais seletiva, mais qualitativa, e entregar.
E eu imagino, Gil, o meu canal no YouTube também não está assim em milhares e milhares ainda. Também mas o meu vai aumentar, mas vai aumentar, tanto o meu quanto o seu. É. E eu ouso dizer que essa pandemia também vai promover em algumas pessoas, assim como o Gil e eu, a médio e longo prazo, uma maior liberdade. Porque a hora que seu canal atingir um bom número, e ele vai atingir, eu tenho certeza, você também tem maior autonomia. Sim. Porque você não depende de nenhuma instituição. É isso. Daquele jornal, ou daquela a mídia, daquele espaço. Você já tem os seus seguidores, e isso já te traz, de repente, recursos, retornos, e assim sucessivamente. Te dá uma autonomia. Uma autonomia. E eu tenho muitos amigos que, de certa forma, têm recursos oriundos do YouTube. Quer dizer, assim, eles têm tanta visibilidade que gera recursos. A Mayara, Douglas, sempre muito didático. Pai, pede para... Mayara é minha filha. Pai, pede para ele dicas de como manter o foco e a organização dos filhos com o estudo em casa. A Mayara está com um filho de 2 anos. Você acha que tem condições de manter foco e estudo de uma criança de 2 anos? Eu acho que ela não está se referindo ao filho dela, mas de uma maneira geral. Porque, assim, a criançada gosta muito de estar... Oi, vou derrubar o microfone aqui. Com o celular na mão, para ficar fazendo um monte de coisa. E para estudar? Isso também é novo. Mayara, excelente pergunta. Eu vou passar isso em breve, porque minha filha tem 1 ano e 5 meses, 6 meses. Ela ainda não está na fase do estudo, né, literalmente, mas a gente busca estimular, contando histórias, mostrando livros e assim sucessivamente. De fato, com uma criança pequena em casa, a dinâmica hoje tem se tornado bastante desafiador. E no caso, acho que no caso da Mayara é uma só, né? Imagina as pessoas, e eu tenho vários relatos de amigos próximos que estão com 3 filhos em casa, os 3 em idade escolar, os 3 tendo que estudar pelo computador, enfim, a gente vive um momento bastante caótico nesse sentido. Eu não sei o que eu faria com 3 crianças em casa, tendo que ensiná-las e gerenciando essas multitelas e ainda tendo que trabalhar. Eu acho que esse é um dos motivos que vem enlouquecendo literalmente alguns pais e mães, porque assim, a pessoa está buscando trabalhar em home office, só que ela não tem tido condições, porque usar as telas como meio de aprendizado sem o apoio do pai é muito desafiador. Felizmente, Mayara, você está como eu com uma só. E aí a minha sugestão é que você vai equacionando junto com o seu marido, e aí tem que colocar o marido para trabalhar também nesse sentido, e vai dividindo os horários, exatamente, cada hora um. O marido é médico, você imagina, o marido não para em casa, é pediatra. Nossa. Então, Mayara, eu vou orar por você. Porque, de fato, ela já vai ficar não feliz. Tem muitas opções. Não tem muitas opções. A minha filha, a gente evita deixar que ela use muito o celular, né? Até por recomendações médicas. Mas é uma benção o celular. Mas é uma benção porque assim, elas capturam a atenção da criança. Mas a gente também não pode deixar ela ficar só com aquilo. Então, às vezes, tem um determinado tempinho, horário, às vezes na hora do almoço, ou em alguns momentos específicos, a gente acaba fazendo uso desse recurso, mas aí você vai ter que interagir com a criança. E realmente é um desafio, porque assim, agora não tem mais parquinho, não tem volta ao parque. Nada. Antes da pandemia, praticamente 3 vezes por semana, que está quase todos os dias, eu descia com a minha filha, a gente ia até a biblioteca, tem uma praça muito próximo da minha casa, então eu tinha essa dinâmica com ela. Ela tem a babá que cuida, mas eu tinha esse momento com ela até aprender. Agora, uma criança presa dentro de casa é muito desafiador, porque a gente não se preparou para isso. Você não foi lá e falou assim, vou comprar isso para ter esse recurso. Todos, de certa maneira, foram pegos de surpresa. Então, a gente está administrando. Então, eu vou te dar uma dica importante. É assim, seja compassiva consigo mesmo. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. É um caminho, né? É um caminho. O que cada pai está fazendo é o melhor que pode. Como cada professor e cada profissional
Então, o que você está fazendo, eu ouso dizer que você está saindo muito bem, não se cobre tanto. E é uma criança de 2 anos, então não dá também para você cobrar muito foco dela, porque ela está desenvolvendo isso. É difícil. Então, é minha sugestão. Eu não sou pedagogo, tá? Eu não sou pedagogo, não é minha área de especialização. Se for atenção de adulto, eu posso ajudar mais, mas de criança... A Diana está pedindo meu canal do YouTube. Di, nem eu sei o canal do YouTube, mas eu vou saber. Eu vou botar ele aqui para vocês. O Herbert Stefano, esse Herbert, o pai do Benício. O Benício vai nascer logo, logo. Eu vejo algumas lives de outros colegas seus. Olha como ele é venenoso. Mas as suas estão show. Parabéns. Herbert, se eu não te conhecesse, você é muito malandro, viu? Castro, boa noite, Gil Fuentes, Douglas e Mateus, um abraço para vocês. Eu tive o prazer de fazer um curso Master Coach e Oratória com o Douglas e a Performa. Ótimos cursos, recomendo. Olha aí o Castro. Muito agradecido. O Major Castro realmente fez as nossas formações, considero como amigo, um profissional assim, super sério e que se permitiu a passar por esses cursos. E é o convite que eu faço para vocês. Realmente, nós não estamos com uma agenda aberta de cursos presenciais, porque esse momento inviabiliza. Nós temos planos, sim, de lançar em formatos digitais, mas ainda não o fizemos. Por enquanto, estamos entregando conteúdo via esse canal, assim, lives, artigos no nosso site, mas em breve, mediante a situação que a gente vivencia, a gente deve lançar alguns cursos em formato mais online. É bacana. A Mayara dizendo, não que seja o meu caso, mas tem amigas que estão enlouquecendo. Mas qualquer um enlouqueceria, né? Com filhos dentro de casa. Antônio Cunha, Gil Fuentes, suas lives mantêm um nível de talk show. Eu nem sei quem. Chique, David Letterman. Falou os nomes chiques aí. Obrigado, garoto. Você é muito querido. Obrigado, Castro, por estar participando com a gente aqui. Enfim, a gente acho que já passou até do nosso prazo de 1 hora para bater papo aqui. E só para encerrar aqui, Douglas, eu queria mostrar essa foto gostosa aqui, que foi do aniversário de 1 ano da sua pequena, que eu não fui, né? Peço desculpas, eu sou um tratante, mas foi aí uma comemoração linda, ela tá linda, tá uma gostosura, eu imagino que deve estar falando tudo, aprontando tudo e te deixando louco. Exatamente, deixando louco, deixando feliz, é uma mistura de emoções. Realmente foi uma festa muito bonita. A gente teve aproximadamente 200 convidados, foi uma festa bem grande. E as pessoas foram chegando. Enfim, eu acho que esse ano, infelizmente, a gente não vai poder fazer por conta do momento que a gente vivencia, né? Mas certamente numa próxima oportunidade eu vou estender novamente o convite na esperança que o Gil venha conhecer a Sara pessoalmente, que ainda não a conhece. Não, pessoalmente não. Pessoalmente eu tive no teu casamento, que foi um dia lindo, sim, de frio, mas a Sara ainda não tive a oportunidade. Mas se Deus... Douglas, eu acho que a gente teria assunto para falar, principalmente se eu tivesse buscado todo o seu arquivo confidencial aqui, a gente teria assunto para falar durante horas. Mas essa 1 hora já foi de grande valia para mim, tenho certeza para todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Obrigado vocês que participam todos os dias e os novos que vêm chegando. É um prazer muito grande poder compartilhar da tua sabedoria, da tua inteligência com as pessoas do meu convívio. Muito obrigado, viu, Douglas? Eu que agradeço a oportunidade, Gil, e faço um convite mais uma vez para pessoas que curtam e compartilhem essa live, que comentem. Depois eu vou compartilhar na minha rede, acabei não compartilhando aqui simultaneamente, pequei por isso, mas continue com esse trabalho fantástico, Gil. Eu volto a dizer que você é um homem nobre, de valor, que eu considero muito. Dentro da minha jornada profissional, realmente algumas pessoas fizeram e fazem diferença, Gil. E eu tenho você numa autoestima nesse sentido, de carinho, de consideração, de respeito, de admiração, porque eu sempre te vi como um profissional extremamente sério, adequado, correto, e infelizmente isso se torna raro na atualidade. E faço convite para as pessoas continuarem aí seguindo o Gil, procura lá no Google mesmo,
Gil Fuentes, YouTube. Você vai encontrar o canal Eu vou dele. pegar o Aproveita e endereço põe do- Douglas Mateus, também vai encontrar no YouTube. Hoje no YouTube a gente encontra muita coisa. Encontra tudo, a vida. Douglas, obrigado. Forte abraço para você. Bom final de semana. Fica com Deus. Para você também. Um abraço para você, para sua esposa, e aí Obrigado. para suas filhas e netos, né? Que agora eu estou vendo, você está sempre aí com a foto com os netos, Três enfim. netos. Três netos. Já pensou eles todos aí na sua casa, correndo a quarentena inteira? Já faz tempo que não vem, né? Não está podendo, mas é uma delícia. Ter os netos em casa é um prazer muito grande, muito bom. Obrigado, viu? De nada, um grande abraço. Abraço! O papo de hoje, gostoso, descontraído, foi com o Douglas de Mateu, que é um Master Coach, trainer, uma pessoa de uma capacidade muito grande, além de ser um amigo querido, que eu quero muito bem. E eu vou encerrando esse nosso papo de hoje com uma foto que eu considero uma foto muito gostosa, que é a foto de um abraço aqui com o meu filho Herbert, e mais ao fundo, a minha neta Júlia, com o tio dela, o Felipe Camargo, o Beto, que eu tive o prazer, a oportunidade de falar com ele esses dias aqui. E é isso, se a gente pode abraçar hoje, abrace. Se pode beijar hoje, beije. Porque quem não beijou, quem não abraçou, talvez não tenha oportunidade de beijar e abraçar amanhã. E respeite as pessoas como elas merecem ser respeitadas. E a amizade, o carinho, ele é eterno quando é verdadeiro. Tenham todos um excelente final de semana. Aproveitem esses dias em casa, como Douglas de Mateu disse, para repensar sua vida e encontrar novas oportunidades. Porque eu tenho certeza absoluta que dentro de você adormece um leão. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau, tchau.